Nessa aula, iniciaremos as definições formais da semântica da lógica de predicados. Olha, as fórmulas da lógica de predicados contêm símbolos, como vimos, que não ocorrem nas fórmulas da lógica proposicional. Por isso, as interpretações dessas fórmulas da lógica de predicados são obtidas de uma forma diferente daquela que consideramos na lógica proposicional. E então, por isso, vamos apresentar as definições de interpretação passo a passo. Será um pouco diferente de como fizemos na lógica proposicional. Inicialmente, por exemplo, vamos considerar as definições de interpretação de termos e átomos. Depois, vamos considerar a interpretação das fórmulas. E sempre deixando os quantificadores mais para frente. A interpretação dos quantificadores requer cuidado. Além disso, é o seguinte, olha, é importante observar que não há uma forma única de apresentar a semântica da lógica de predicados. A que consideramos nesse curso é apenas uma entre muitas opções. E eu diria que a sua escolha dessa forma de apresentar se deve a questões didáticas. Eu, por exemplo, acredito que tal opção é mais simples, é mais fácil de explicar, de compreender. Mas tem muita gente que prefere outras formas. Ainda bem, né? Não há consenso. O consenso nem sempre é bom. É bom que haja outras formas. E se você continuar estudando lógica, verá essas outras formas. E ao vê-las, fará comparações. Isso é até bom para que você possa entender mais sobre a semântica da lógica de predicados. Mas vamos então começar o nosso estudo estabelecendo uma notação. Notação. No que se segue, queremos chamar a atenção do seguinte. A interpretação de uma variável, vamos denotá-la por x índice i, em que i é a interpretação, é o i da interpretação. Da mesma forma, por exemplo, i de a é um a de i. Observe que x é uma variável da sintaxe, xi, no que estamos considerando aqui, é um objeto da semântica. A é um objeto da sintaxe, uma constante, e aí o resultado da sua interpretação conforme i, e a i é um objeto da semântica. Da mesma forma, consideramos a interpretação de f, i de f, como sendo fi, com o subíndice aqui se referindo à interpretação. I de P, da mesma forma, um P de I, aqui o I referindo à interpretação. Portanto, o índice serve para indicar o resultado da interpretação. Observe esse fato importante. Temos aqui o objeto sintático e aqui o objeto semântico, o resultado da interpretação. Novamente, o objeto sintático e aqui o objeto semântico. Se consideramos uma outra interpretação, uma interpretação J no lugar de I, teremos índices J. Se for uma interpretação I1, teremos índices I1 e assim por diante. Observe agora como é a definição da função interpretação na lógica de predicados. Seja U um conjunto não vazio, uma interpretação sobre o domínio ou universo U
na lógica de predicados, é uma função, cujo domínio é o conjunto dos símbolos de função, de predicados e das expressões da lógica de predicados. Vamos falar algo mais sobre essa definição. Primeiro fato. Observe que aqui estamos dizendo que U é o domínio de I, ou seja, os resultados das interpretações de termos estarão nesse domínio. Além disso, I, essa interpretação, é uma função, como na lógica proposicional. Só que nesse caso, ela não é uma função binária, como ocorre na lógica proposicional. Ela é uma função que, do ponto de vista matemático usual, o seu domínio é o conjunto dos símbolos de função, de predicado e das expressões da lógica de predicados. Ou seja, aqui a interpretação I é uma função cujo domínio é diferente daquilo que ocorre na lógica proposicional. Lá na lógica proposicional, o domínio é só o conjunto das fórmulas. Ou seja, na lógica proposicional, as interpretações interpretam apenas as fórmulas. Aqui, o domínio de I enquanto função é mais do que o conjunto das fórmulas. É o conjunto das expressões, que contém fórmulas e termos. Mas é também um conjunto que contém símbolos de função e de predicados. Conclusão. A interpretação na lógica de predicados é uma extensão da interpretação na lógica proposicional. E para finalizar, perceba a diferença do uso da palavra domínio. Aqui estamos falando de domínio de I enquanto universo dos resultados das interpretações. E aqui estamos falando de domínio de uma função, um domínio de I enquanto função matemática. Coisas bem diferentes. Aqui é o domínio que fala dos resultados das interpretações. E aqui é o domínio de I enquanto vista como função matemática. Definimos a seguir a interpretação de termos e átomos. Seja I uma interpretação sobre o domínio U. Ou seja, se U é o domínio de I, o resultado das interpretações estarão nesse conjunto. A interpretação dos termos e átomos segundo I, segundo essa interpretação, é dada por essas regras. São 6 regras. E cada uma delas interpreta objetos diferentes. Iniciamos pelas variáveis. Para toda variável x, xi, ou seja, o resultado da interpretação de x conforme I, é um elemento semântico que pertence ao domínio U. Em outras palavras, se eu escrevo aqui a semântica, aqui a sintaxe, dado uma variável qualquer, o resultado de sua interpretação é um certo xi e necessariamente esse xi está no domínio da interpretação I, ou seja, xi está em U, e U é o domínio de I. Regra 2. Para todo símbolo proposicional P, Pi, ou seja, o resultado da interpretação de P, é um elemento semântico que pertence ao conjunto TF. Ou seja, dado um símbolo proposicional qualquer, o resultado de sua interpretação é PI. E PI é um objeto desse conjunto.
T ou F, ou seja, PI é um valor de verdade. Regra 3. Olha, na regra 3, interpretamos as funções. Considere então um símbolo de função n-ário, ou seja, que tem n argumentos. Fi, o resultado da interpretação de f conforme i, é uma função semântica. Observe que fi é diferente de f. F é o objeto sintático, fi é a função semântica, n-ária. Por que n-ária? Porque f é um objeto sintático n-ário. Então, fi é uma função semântica n-ária em u, ou seja, fi tem como domínio o n, ou seja, u repetido n vezes, e contra domínio o u, em que u é o domínio de i. Observe novamente que estamos usando a palavra domínio em vários sentidos. Aqui, domínio de função matemática, aqui, domínio de interpretação. Do ponto de vista esquemático, dado um símbolo f, uma função n-ária qualquer, I interpreta f como sendo fi. E esse fi é uma função semântica cujo domínio é un e o contradomínio é u. Regra 4. A regra 4 interpreta predicados. A regra 4 nos diz como interpretar os predicados. Então, para todo símbolo de predicado P n-ário, ou seja, que tenha n argumentos, a sua interpretação é dada por PI. E PI é um predicado semântico, também n-ário, em U. Ou seja, PI é um predicado cujo domínio é o n e o contradomínio é TF. Do ponto de vista esquemático, dado um predicado n-ário qualquer, o resultado da sua interpretação conforme I é o objeto semântico PI. E esse objeto semântico é um predicado semântico. É um predicado semântico cujo domínio é UN, U repetido N vezes, porque PI tem N argumentos. Mas o contradomínio é o conjunto TF. Observe a diferença. O contradomínio da função semântica é U, o universo, o domínio da interpretação. Mas o contradomínio do predicado semântico é TF, é valor de verdade, é um conjunto formado por valores de verdade. Regra 5. A regra 5 trata da interpretação de termos. Dado um termo f aplicado a T1 até Tn, a interpretação desse termo, I de f de T1 até Tn, a interpretação desse termo, tem como resultado a função semântica fi aplicada às interpretações de cada um desses termos. Preste atenção que aqui tem um índice i que não ocorre aqui. Aqui também tem um índice i que não ocorre aqui. Então, aqui temos objetos do mundo semântico, objetos que são resultados de interpretações. Fi é a interpretação do f. T1i é a interpretação de T1. Tni é a interpretação de Tn. Do ponto de vista esquemático, olha, se Ti é interpretado como sendo Ti, I, então a interpretação, isso para um I qualquer, então a interpretação desse termo é dada por isso aqui. Em outras palavras, a interpretação desse termo tem como resultado a interpretação dos objetos de forma individual e aí fazemos o ajuntamento. A interpretação desse termo tem como resultado essa função semântica aplicada
aos resultados das interpretações de cada um desses termos que estão nos argumentos dessa função sintática. A última regra, a regra 6, trata da interpretação de átomos. Dado um átomo P aplicado a T1 até Tn, então a interpretação desse átomo tem como resultado o predicado semântico aplicado a T1i até Tni. Preste atenção de novo no índice I. Aqui temos objetos semânticos obtidos a partir das interpretações de T1 até Tn. Do ponto de vista esquemático, se para qualquer I, Ti é interpretado como sendo Ti, então a interpretação desse átomo é dada por isso, que é o predicado semântico Pi, que é a interpretação de P, aplicado a esses argumentos, que são obtidos a partir das interpretações desses argumentos. É claro que, quando a gente vê uma definição formal dessa, longa, a gente fica pensando num exemplo. Um exemplo para dar uma clareada. Considere o exemplo a seguir. Seja aí uma interpretação sobre o domínio N. Suponha dois símbolos. Um para função e um para predicado. Olha, suponha que essa interpretação sobre o domínio N, que é uma interpretação que fala sobre números, interprete F como sendo a adição. Nesse caso, a adição, esse objeto semântico, nesse contexto nosso, é uma função aritmética cujo domínio são pares de números naturais e contradomínio, números naturais. Nesse caso, essa função aritmética tem, então, portanto, esse domínio. E aqui essa interpretação tem como domínio N. Estamos usando a palavra domínio com sentidos diferentes. Suponha que P, esse símbolo de predicado, seja interpretado por I como sendo o maior, o predicado maior, o predicado semântico maior que. Nesse caso, esse predicado semântico tem como domínio pares de números. Se o primeiro é maior que o segundo, o resultado é T. Se o primeiro não é maior que o segundo, então o resultado é F. Aqui temos o domínio do predicado maior que. De novo, essa palavra domínio nesse contexto, desse predicado semântico, do ponto de vista matemático, essa palavra domínio tem o mesmo sentido dessa palavra domínio, domínio de função, mas que é diferente do sentido dessa palavra domínio, que é o domínio da interpretação. Suponha que essa interpretação interprete A como sendo 2 e B como sendo 3. Nesse sentido, essa interpretação interpreta esse termo como sendo 5, porque F é interpretado como sendo adição. Então, a interpretação desse termo corresponde à aplicação da função semântica adição a 2 e 3, e o resultado é 5. Por outro lado, a interpretação de I desse átomo, P aplicado a AB, é falso. Isso ocorre porque A é interpretado como 2, B como 3, e o predicado semântico maior que aplicado a 2 e 3 tem como resultado falso. Observe então que, por isso, o contradomínio desse predicado semântico é T e F. É esse conjunto. Nesse sentido, a interpretação desse átomo da F poderia dar T.
Observe a diferença. A interpretação de um átomo é um valor de verdade. A interpretação de um termo é um objeto do domínio da interpretação. Além disso, lá na definição de interpretação, a regra 1 trata da definição da interpretação de variáveis. E diz que, dada uma variável qualquer, essa variável deve ser interpretada como sendo um objeto do domínio da interpretação. Nesse caso, poderia ser 4. Por outro lado, lá na definição, a regra 5 trata da definição de interpretação de termos. Ora, mas variável é termo. Nesse sentido, a regra 1 é um caso particular da regra 5, pois a regra 1 está falando de variável que é termo, e a regra 5 fala de termos de forma geral. Dado um símbolo proposicional, pela regra 2, e interpreta esse símbolo proposicional necessariamente como sendo verdadeiro ou falso. Nesse caso, estamos considerando que interpreta P como sendo verdadeiro. Mas um símbolo proposicional é um átomo. Então, de forma similar, a regra 2 da definição é um caso particular da regra 6. Porque a regra 2 fala apenas de símbolos proposicionais e a regra 6 fala de átomos em geral. E um símbolo proposicional é um átomo. Para finalizar, devemos chamar a atenção que I é uma função total. Uma função do ponto de vista matemático. Em outras palavras, dado um objeto da sintaxe, I sempre terá uma opinião sobre ele. Se esse objeto da sintaxe está entre aqueles que podem ser interpretados por I. Ou seja, se é variável, constante, termo, átomo, fórmula, expressão, I sempre nos dá um resultado da interpretação desses objetos. Estamos caminhando. Interpretamos termos e átomos. Falta ainda interpretar as fórmulas e fórmulas com quantificadores. Isso veremos na próxima aula.